Como preparar uma pregação através do Salmo 121? Permaneça até o fim, pois eu tenho uma grande oportunidade para você. Olá, queridos, eu estou aqui com o Salmo 121, versículo 1, que diz: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Eu começaria falando sobre a respeito desse salmo, que é um salmo de peregrinação. É um salmo em que os israelitas estão indo buscar a Deus no templo, adorar ao Senhor, oferecer sacrifício. Essa seria a minha introdução. No ponto 1, eu usaria o próprio versículo: elevo os olhos. Então, primeiro eu colocaria assim: elevo os olhos. Então, primeiro o salmista decide sair do comodismo. Eles tomam uma atitude de tal ponto que eles dizem: elevo os olhos. Então ele se posiciona, eles tomam uma atitude, ele se posiciona na tentativa de buscar uma solução. Entenda que você não pode permanecer do mesmo jeito. Então você poderia aplicar dessa forma para a igreja: você não pode permanecer do mesmo jeito, permanecendo com a mesma situação, esta crise. Tome uma atitude hoje, tome uma posição hoje. Então, no primeiro ponto eu falaria sobre isso. No segundo ponto, é um ponto de direcionamento para os montes. Então, tá vendo aqui? Elevo os olhos para os montes. Então, no segundo tópico eu colocaria o seguinte: para os montes. Isso fala de um local, um direcionamento, uma direção. Então, eles elevam os olhos, mas com uma direção, já sabendo para onde seguir, para onde buscar a solução. Então, perceba que uma pergunta que surge nesse tópico 2: para onde você tem olhado? Você pode aplicar isso para a igreja. Para onde você tem olhado? Qual direção você tem buscado? Então, aborda esse ponto. Qual direção você tem buscado? Em quem você tem buscado o seu socorro? É no homem? É em Deus? É na terra? É nos céus? É aqui embaixo? No homem que é falível? No homem que contém erros? Para onde você tem buscado o seu socorro? Se for em Deus, você está na direção certa. No tópico 3 eu colocaria: de onde me virá o socorro? Que também está no versículo. Então, você pode, irmãos, falar aqui nesse ponto que eles estavam perdidos. Eles estavam meio que perdidos, porque isso é uma pergunta. Eles elevam os olhos para os montes e perguntam: de onde me virá o socorro? Eles ficam perdidos, confusos, porque antigamente as pessoas adoravam muito em montes. As pessoas cultuavam a falsos deuses. Nos montes tinha-se esse costume de adorar a outras divindades. Meio que eles ficam perdidos. Qual monte eu vou? Em qual monte eu vou buscar o meu socorro? No Deus A, no Deus Baal, no Deus fulano, no Deus ciclano? Eles ficam na dúvida de onde me virá o socorro. Até que chega o versículo 2 e eles respondem: o meu socorro vem do Senhor. Você não pode ficar na dúvida. Saia do muro da dúvida e escolha uma direção certa, e que essa direção possa te levar ao Senhor Jesus. E você poderia concluir dessa forma: permaneça olhando para o Senhor Jesus, não perca o alvo, não saia da direção de Deus. Então, meus irmãos, se você gostou até aqui e deseja se aprofundar na pregação das Escrituras, clique agora no link da bio e você descobrirá como elaborar sermões impactantes